Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Antes de eu gravar a leitura da palavra, eu gostaria de agradecer ao nosso irmão obreiro Antônio Filho, de Bacabal, Maranhão, que se propôs a transmitir a mensagem do presbítero Gregório na rádio Adonai FM 106.1. Quero mandar um abraço carinhoso para todos os ouvintes da rádio Adonai FM 106.1 de Bacabal, Maranhão. Também quero agradecer ao pastor Roberto, que tem transmitido a mensagem há muito tempo já, a mensagem do presbítero Gregório no rádio El Shaddai Vida. Que Deus abençoe a todos os ouvintes do rádio El Shaddai Vida. Vamos à leitura da palavra de Deus. Eu iniciei um trabalho falando sobre o ministério, o poder do ministério da oração. E hoje eu quero fazer a leitura no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 31. Aqui fala sobre o profeta Elias, amados. E vamos à leitura do versículo 31 até o versículo 38. Eu poderia ler o versículo anterior, mas seria muito longo. Então vamos à leitura. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaço e pôs sobre a lenha. E disse: enchei d'água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez, e fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. E responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e a pedra e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Muito bem, amados, diletos, ouvintes da palavra de Deus, quero vos falar que estudar a respeito da oração do Antigo Testamento é ter contato com as origens, a origem deste imprescindível meio de relacionamento do homem com Deus. Nada se iguala, amados, à segurança de sabermos que o Senhor está no controle. Ele pode tudo, Ele sabe tudo, Ele tudo vê. Sabemos que o povo de Deus do Antigo Testamento tinha uma certeza, embora muitas vezes não vivesse de acordo com a palavra de Deus e tivesse se afastarem do Senhor. No principais divisões da Bíblia Sagrada, citada pelo Senhor Jesus Cristo em Lucas 24, verso 44, nota-se a oração sempre foi uma prática das pessoas que possuíam intimidade com o eterno Deus, tendo em vista os seus exemplos, que Deus sempre esteve respondendo à oração do povo.
Deus sempre esteve com o povo, no meio do povo. Quando o povo precisava, Deus sempre ouvia a oração. Vemos a oração de algumas pessoas durante o êxodo de Israel, quando o povo saiu do Egito. Todo o relacionamento divino com Israel foi aprofundado pela experiência do êxodo, antes, durante e após este período. No deserto de Midian, o Senhor chama a Moisés. O Senhor diz para Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão do egípcio, e para fazê-lo subir a uma terra boa, uma terra larga, uma terra espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Êxodo 3, verso 7 até o versículo 8. Nós vemos, amado, que Deus chama Moisés para liderar o povo de Israel para que ele saísse da escravidão do Egito. Mas Deus fez isso por quê? Porque o povo começou a clamar a Deus. Não suportava mais a escravidão, que estava subjugado sobre a escravidão no Egito. Eles clamaram a Deus e Deus chama Moisés para liderar este povo, para que este povo saísse do Egito. Então este foi a resposta de Deus para o povo de Israel, colocando Moisés como um líder para liderar, para tirar o povo da escravidão. O povo de Deus agora passou a ser feliz, vivendo em intimidade com Deus, vivendo na presença de Deus, pois saíram do Egito, agradecido ao eterno Deus por ter sido liberto do jugo do Egito, da escravidão, do cativeiro e da aflição que sofria. Após sair do Egito e sofrer a perseguição do exército de Faraó, que acabou morto no Mar Vermelho, o povo de Israel mais uma vez livre, alegra-se, exalta e agradece ao Senhor nosso Deus. Que tipo de adoração, amado, os crentes devem ter ao Senhor, nesse dia? Que tipo de adoração devemos elevar ao Senhor? Se devemos manter na nossa mente a grandiosíssima libertação operada na nossa vida, amados, através da entrega do Senhor Jesus para ser o Salvador da nossa alma, para libertar-nos, assim como Deus libertou o povo de Israel do Egito, Deus nos libertou da escravidão do pecado que nós vivíamos. Tudo agora, amado, graça ao amor de Deus, graça a este amor que Deus demonstra a cada um de nós, que livrou-nos da escravidão do pecado e tirou-nos do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. E também precisamos testemunhar, amado, que Cristo é para nós em nossa vida. Precisamos ser gratos. O povo de Deus demonstrou ingratidão, amado, esquecendo-se daquele que o ajudou e também daquele que dele receberam bênção, e tornaram-se pessoas obstinadas, ingrátidas. Israel mentiu ao afirmar que a comida que havia deixado para trás no Egito era de graça, pois essa comida era paga com o suor do seu rosto, com um trabalho escravo. Foi pago com um trabalho de sofrimento. Israel foi ingrato, descuidado ao deixar o Egito com pessoas não crentes. A mistura de gente levou o povo de Deus ao declínio espiritual, levando a adoração a deuses estranhos, deixando de adorar a Deus, a transformar
em murmuração e idolatria a sua vida cada dia. Por isso, amado, o crente deve descansar no propósito de Deus, ser-lhe grato por tudo. Nossa adoração deve ser voltada ao Senhor. A oração deve ser todo dia, amado. Devemos orar a Deus com nossa alma. A oração é o elo entre os profetas do Antigo Testamento e Deus. E por isso também ele é o elo entre nós e o nosso Salvador. Pois por meio da oração os profetas transmitem somente a verdade do Senhor. Eles eram porta-vozes de Deus. Não era muito bem quisto pela sociedade da época. E nós, amados, também, nos dias atuais, quando procuramos levar uma vida de retidão na presença de Deus, também não seremos agradável ao povo, pois a verdade muitas vezes dói. Muitas vezes, quando usamos a palavra de Deus para transmitir a mensagem de Deus, o zelo pela palavra de Deus faz com que as pessoas nos odeiem e se torne muitas vezes como pedra de tropeço para o povo. E muitos profetas da antiguidade exerceram seu ministério em uma época que os povos israelitas viviam uma vida espiritual apenas de aparência, amados. Quando chegou o período do profeta Elias, o povo de Deus estava totalmente desviado, pois a Bíblia diz que quando o rei governa com o apoio de Deus, todo o povo de Deus também adora a Deus. Mas quando o rei desvia-se da presença de Deus, todo o povo também desvia-se da presença de Deus. Acabe era um rei perverso, cruel, que havia se afastado da presença de Deus. Ele estava a fazer tudo aquilo que ele queria. E o povo também estava seguindo, adorando aos ídolos, adorando a outros deuses, uma adoração que não consagrava a Deus, uma adoração vazia, jogada ao ar. Deus requer, amado, dos seus filhos dos dias atuais, que o adore em espírito e em verdade. O crente em Jesus deve viver uma forma compatível com a nova natureza que foi gerada. O profeta Elias, amado, era um profeta temente a Deus, que vivia no caminho de Deus. Ele anseiava por sentir a presença de Deus, de tornar Deus conhecido no meio do seu próprio povo, que estava envolvido com idolatria, que estava envolvido com feitiçaria, que havia se afastado de Deus. Então, a fé de Elias motivou ele a proferir uma das mais notáveis e destemida e fervorosa oração do Antigo Testamento. Vemos que a oração de Elias foi uma oração muito curta, amado. Elias arriscou sua vida, demonstrou submissão, demonstrou coragem e fé em Deus diante de todo o povo. E ele foi escolhido para ser profeta de Deus. E ele estava agora enfrentando os profetas de Baal, os profetas de Azera. Era 400 profetas que estavam enfrentando a Elias, que faziam abertamente a sua fé ao Deus de Baal, ao Deus de Azera. Elias, ele desafia esse profeta. Eu pergunto para você, amado, você tem procurado ser Elias nos dias atuais? Você tem enfrentado suas lutas com determinação? Tem orado e buscado a presença de Deus como fez o profeta Elias? Ele orou, depositando toda a sua confiança no Deus de Israel, pedindo fogo do céu,
no que foi prontamente atendido. O Senhor foi glorificado no meio do povo e a história de Israel mudou naquele dia, amados. Todo o povo passou a confessar que só o Senhor é Deus. O profeta Elias, ele desafia e faz com que nós, amados, venhamos refletir se devemos também desafiar nos dias atuais. Precisamos, amado, ter vida no altar, vida de oração, vida de adoração. Sabemos que depois de Elias vem o Eliseu. Assim como Elias, Eliseu demonstrou ter uma vida de humildade e íntima comunhão com o Senhor. Sua vida de oração permitiu que tivesse uma profunda e ampla visão do mundo, algo que só os íntimo pode usufruir. Em relacionamento com o Senhor, amado, precisamos ter intimidade, ter vida no altar, certeza de que as suas orações seriam prontamente atendidas. Quanto mais o homem conhece a Deus, sua palavra, as suas orações exaltará de acordo com a vontade divina. E prontamente Deus irá responder àqueles que oram com fé, que busca a presença de Deus. Precisamos, amado, então estudar as orações no Antigo Testamento, que leva o crente a aprimorar o seu relacionamento e crescer espiritualmente para com Deus. Precisamos examinar livros tipo Jó sofrendo, orava a Deus. Livro de Salmo, o salmista, mesmo diante das perseguições, orava e buscava a Deus. As experiências dos patriarcas amados que orava de contínua comunhão a Deus, sem desistir, tinham fé e revestimento de que Deus estava pronto a atender às suas orações. Então, amados, oremos a Deus, agradecido por tudo que Ele tem proporcionado a cada um de nós. Eterno e soberano Deus, Deus de poder e de glória, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, orando por todos os ouvintes da rádio Adonai FM 106.5 de Bacabal, Maranhão, e de todos os irmãos que fazem parte da rádio El Shaddai Vida, Pai, que tem ouvido as mensagens transmitidas por esses teus servos, ó Pai, a mensagem do pedacinho do maná dos céus, alcançando vida, libertando vida, Pai. Eu te peço, meu Deus, abençoe todos os irmãos que estarão recebendo a mensagem, Pai, através do seu grupo do WhatsApp, através da lista de transmissão, através, Senhor, da página do Facebook, dos semeadores da palavra, através do YouTube, Pai. Que a tua graça, a tua benevolência, meu Deus, esteja sobre a vida destes teus servos, Pai. Abençoa, Senhor, eu oro, Pai, a favor da pastora Lena, Pai. Ela pediu que eu orasse por ela, pelo seu ministério. Ela pastoreia, Senhor, uma igreja, Pai. Então esteja com tua serva. Eu te peço, meu Deus, a favor das pessoas que estão enfermas, que estão acamados, que estão no leito da enfermidade. Seja com teu servo, seja o baluarte, seja o escudo e a fortaleza de cada um, Pai. Este é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, diletos irmãos, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.